e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Ela é feita, a composição dela são 1019 perguntas que Allan Kardec fez ao mundo invisível e as respostas que o mundo invisível dá a essas perguntas. O Livro dos Espíritos, ela é a chave, é a obra básica de tudo aquilo que se faz na doutrina espírita. Nós afirmamos isso porque a gente sabe que muitos companheiros que chegam ao Centro Espírita a primeira vez, chegam porque leram um romance, porque leram um artigo, porque assistiram uma palestra, porque ouviram algo que lhes aguçou o interesse de vir vislumbrar o Espiritismo e vir experimentar esta relação mais íntima com o Espiritismo. Sem o Livro dos Espíritos, essa relação não ocorre, porque nele nós vamos achar o único elemento religioso do mundo onde a religião ela é formada partindo da dúvida encarnada. O homem encarnado, ele tem dúvidas sobre um tema. E os espíritos, os homens desencarnados, já numa visão mais ampla sobre aquele assunto, livres da organização física do corpo, eles passam a responder sobre essas dúvidas. O Livro dos Espíritos, ele encerra as respostas às questões humanas. E ele vem ao longo de 162 anos, que é o tempo que a doutrina espírita existe de fato e direito organizado na Terra, ele vem norteando o nosso caminho. Eu digo aos companheiros que chegaram a casa, que aspiram o desejo de seguir a lide espírita, essa bela lide, esse caminho maravilhoso, que não fiquem longe dessa obra, porque ele vai dar todas as respostas que nós precisamos, ainda que não sejam as respostas que nós queremos. A obra espírita, o livro espírita, a literatura espírita, ela não existe para se acompliciar dos nossos equívocos. Ela existe como elemento de ajuste e de reajuste da nossa vida ante os equívocos. A partir daquele instante em que a gente entra na obra espírita, a gente visita a obra espírita e permite, sem qualquer tipo de amarra, de preconceito, de limitação, ouvi-la, senti-la e beber dela, a nossa vida ela ganha um novo rumo. Não porque a doutrina espírita nos leva a outro rumo, porque eu apanho o rumo que a doutrina espírita me dá e faço o caminho. O Espiritismo é uma religião muito esquisita no sentido de você não ter uma pessoa te empurrando para lugar nenhum. A doutrina espírita, ela orienta. E você sempre faz a sua opção de ir ou não, de seguir ou não, de adotar essa prática ou não. Então, nos dias que nós nos vemos aqui, o nosso objetivo é falar sobre estes assuntos, é refletir sobre esses assuntos e é fazer com que as pessoas possam enxergar além da sua visão habitual e simples, além dos seus valores, além do seu eu acho. Nós, quando chegamos na casa espírita, o eu acho vai ficando em algum lugar longe daqui. Porque eu acho que isso precisava ser assim. Só que não é. E o seu achar não se representa como elemento de verdade para aquilo. Então a gente começa a se informar para achar menos, para dar uma qualificação àquilo que a gente acredita ou busca acreditar e acertar em definitivo o nosso caminho. O Centro Espírita, ele vem recebendo ao longo dos anos, e a nossa casa observa isso de forma muito nítida, a quantidade de gente com sofrimentos angustiantes e de resolução simples, porque precisa simplesmente redirecionar, mudar o seu caminho, mudar o seu objetivo, mudar para que lado você vai. Na verdade, a gente sofre
porque o que a gente anseia para a nossa vida, o que se deseja para a sua vida, nem sempre é aquilo que é o melhor para a sua vida. E aí você bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, e as coisas não acontecem. Até que um dia a dor acaba no momento que você fica um pouco mais flexível àquilo que a gente vai aprendendo como renovação, e a vida entra num rumo. O nosso assunto de hoje está relacionado à ligação do espírito ao corpo. Este instante onde esses elementos que estão dispersos, isolados, vão se unir para formar um ser humano, para formar um novo ser humano. De que forma isso se dá? Na fecundação, quando nós fazemos o ato sexual, o elemento se liga ali. Como o espírito chega? De onde ele vem? O que ele faz? O que está acontecendo ali naquele instante? Como isso se desenha? Como isso se mostra para nós? Se nós tivéssemos o conhecimento um pouco melhor sobre os princípios de formação de um novo ser, o nosso sexo seria muito mais responsável, o nosso sexo seria muito mais agradável no sentido de uma coparticipação na formação de uma nova vida, e nós teríamos um pouquinho menos de usufruto do parque de diversões sexuais, quando nós reconheceríamos que há outros tantos elementos em risco vinculados ali no ato de uma concepção, no ato de uma ligação. Estes atos irrefletidos, esses atos feitos de qualquer maneira. Estamos no século XXI, no século XX, que viu a AIDS dizimar populações enormes. Conversávamos sobre isso hoje em uma discussão, em um debate, num grupo de estudos que fizemos antes de vir para cá, que nós temos um grupo que inicia às 18 horas. Conversávamos sobre o que a AIDS fez na década de 80, 90, e hoje as pessoas, porque não veem mais aquelas imagens, elas estão retornando aos altos índices de uma contaminação sexual, que vem reafirmando que o sexo é visto exclusivamente por uma parte enorme do mundo onde vivemos como um elemento de lazer, muito mais do que de prazer. Nem sempre você faz sexo porque te dá prazer, você faz muito sexo para ter lazer, porque na verdade, quando aquilo finaliza, você não lembra do que aconteceu, não há registro do que ficou, foi simplesmente um momento de lazer. Vamos ao shopping? Vamos à praça de alimentação? Vamos ao cinema? Vamos à praia? Não estamos fazendo nada, vamos fazer sexo. Afinal de contas, é um processo de lazer que está muito além desse mecanismo. E aí nós começamos a perceber que estão sendo gerados filhos, sendo permitido a chegada de novos espíritos na Terra, que surgem num banheiro de carnaval, que surgem numa micareta, que surgem numa boate. E aí nós começamos a pensar que aquilo que é o elemento de maior importância na vida de um ser humano, que é a retomada ao corpo físico, ele está sendo forjado, está sendo gerenciado, iniciado em ambientes extremamente infelizes, nimbados, carregados de uma energia muito difícil, complexa, e em determinada hora, isso fará muitas vezes a diferença na vida daquele indivíduo que a gente recebe nos nossos lares. Então, Allan Kardec inicia perguntando aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo. Que horas a alma se une ao corpo? Eles vão responder que a união ela se inicia na concepção, mas só se finaliza quando dá o nascimento. No momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, cria-se a concepção, aquele ovo é nidado, ele vai se ligar ali ao útero para se desenvolver, vai ficar naquele ninho que se inicia. Ali o espírito está fazendo a ligação, está fazendo todo o seu ajuste para o mecanismo de reencarnação. Quando se fala em concepção, é preciso da mesma forma se falar em anticoncepção, contraconcepção.
Porque nós começamos a nos indagar, nos perguntar até que instante a contraconcepção, ela está impedindo a ligação daquele ovo, daquele óvulo e daquele espermatozoide, ou ela está matando aquilo que já se ligou, que já se vinculou um espírito ali, que já está com uma entidade vinculada ali, e que, na verdade, quando você realiza isso, você está fazendo um aborto. Porque a partir do momento que o espírito é vinculado àquilo, e as discussões estão terrivelmente acaloradas no século XXI, quando se fala nos direitos pelo aborto, né, nos direitos que você exerce sobre o seu corpo, quando, a bem da verdade, não é bem assim. Os direitos pelo seu corpo precisam se principiar na racionalização do uso primeiro dele, não do uso final dele. Quando você tem que racionalizar no princípio daquilo que vai ser forjado, para depois não ser responsável por retirar de você aquilo que já não é mais seu, aquilo que já é um elemento de fora, uma vida externa que está sendo vinculada ali. A doutrina espírita, ao abordar o tema sobre anticoncepção, ela vai dizer que os contraconceptivos, se forem usados, precisam ser aqueles que funcionem impedindo a fecundação, mas que não funcionem posterior à fecundação. Aquilo que vai impedir que aquela vida se desenvolva. A partir do momento que o espermatozoide não fecunda o óvulo, não há fecundação, consequentemente, não há um espírito vinculado ali, não há uma entidade vinculada ali. Não há aborto. Mas então eu vou usar o método anticonceptivo, contraconceptivo a rodo? Bem, você precisa refletir que se você, enquanto encarnado, fosse chegar em um lar que optasse por usar o método contraconceptivo, você não chegaria nunca. Você não reencarnaria nunca. Você não experimentaria nunca o seu plano de reencarnação. Nós somos livres para fazermos o que quiser com os nossos corpos. Todo mundo é livre. Coloca, tira, rasga, joga fora, faz o que quiser. Nós só não somos livres da responsabilidade do mau uso sobre os nossos corpos. Isso ninguém é livre. Você é livre para fazer o que quiser, só não é livre das reações que aquilo ocasionará em você. Então, se você busca um método contraconceptivo, precisa buscar, em primeiro lugar, um que não desencadeie a morte de um ovo formado no plano de uma fecundação, e um que não seja ad eterno na sua vida, que você vai usar para o resto da vida, porque sexo para você é exclusivamente fonte de saciedade, de prazer, onde não há qualquer perspectiva de que eu possa gerar alguém um dia. Nós igualmente seremos responsabilizados por agirmos assim, porque recebemos uma fonte geradora de vida, algo que nos equivale em alguns momentos a Deus. Um homem e uma mulher, quando se reúnem no ato sexual e produzem um corpo, eles estão produzindo, ajudando o Criador a gerar uma nova vida. Então, entre esses elementos de fecundação, porque quando se dá a fecundação? Aí a gente que é leigo, que é burro, vai estudar, vai pesquisar. Então, algumas pesquisas já dizem que o espermatozoide pode ficar até 5 dias numa vagina. 5 dias após o ato, ele pode permanecer ali. E que o ovário vai liberar um ovo que vai persistir, um óvulo que vai persistir por 24 horas. Então, após um ato sexual, você tem até 6 dias para que se dê uma concepção. É possível que em até 6 dias você esteja formando um novo organismo que vai se reproduzir ali. Então, nesse período, os medicamentos que você vai usar, os hormônios que vão impedir a liberação desse óvulo, os anticoncepcionais, o preservativo, as tabelinhas, precisam ser observadas. Porque é muito interessante quando uma pessoa faz sexo sem preservativo, sem pílula, sem nada, e depois fica surpresa com uma gravidez. Eu tomei um susto. Susto? Mas que susto você tomou?
come gordura, come sanduíche, come tudo que quiser, vai no médico, olha, você está com as artérias entupidas, eu tomei um susto com as minhas artérias. O ser humano é sonso, é burro ou se faz de trouxa. Eu não sei o que a gente é, mas a gente se assusta, tomei um susto com aquele negócio. Que susto, criatura! A fisiologia do corpo é assim. Se você tem um ato sexual e não faz uma prevenção em ambos os lados, não se assuste depois, exceto que você não tenha lá o seu sistema reprodutivo operante. Se tiver, não assuste, vai acontecer de uma hora para outra. Então a concepção se dá, a ligação do espírito quando se concebe, o que pode levar até 6 dias para acontecer. E nós estamos ali cientes de que esse elemento pode ou não ocorrer ali. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Ou seja, quando há a concepção, o espírito forma o seu vínculo, está ali na barriguinha. Eu não estou grávido não, né, gente? São 106 quilos. Lutando para tirar, mas não é fácil não. É uma luta, doce de leite, acaba com a minha vida. Então, na luta. Esforço enorme para mudar. Então, essa ligação, durante a primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe é destinado? Ou seja, houve a fecundação, o espírito fez a ligação naquele ovo, começou a se desenvolver naquele útero, aí o espírito fala assim, não gostei dessa casinha não. Não gostei dessa pessoa, a energia dessa casa não está boa, porque normalmente não é. Né? Aqueles que chegam na casa da gente, raríssimas exceções chegam por opção própria, por muito amor. Só na casa de Rose e Cícero que aconteceu isso, porque na casa do resto não foi. Né? Ele já chega batendo a cabeça, olhando dentro do fundo do olho ali. Então, é possível isso? Aí os espíritos vão responder a Allan Kardec o seguinte, a união é definitiva no sentido de que outro espírito não vai poder substituir aquele corpo. No momento em que há a fecundação, que o espírito é vinculado àquele ovo, outro não chega ali. O máximo que vai poder acontecer é aquele ovo ser inutilizado por motivos diversos, e acontecer a morte daquele ovo e a libertação daquele espírito. Mas outro não vai ficar ali. Como os laços que o corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, neste princípio de ligação, é por isso que a reencarnação vai fechar quando a entidade nasce, quando o ser nasce, o ciclo, parte do ciclo fecha. A reencarnação fecha em 3 ciclos básicos. Os 9 meses primeiro, você tem uma ligação, o espírito nasce. Depois você vai ter de 0 a 7 anos um ciclo. Depois você vai ter de 7 a 14 anos um segundo ciclo. Depois você vai fechar todo o vínculo reencarnatório de 14 a 21 anos. Reparem os seus filhos e veja quando eles mudam. Né? A criança tinha 6 anos de idade, era um anjo, fofo. 7 anos, meu príncipezinho. Com 8 começa a te olhar estranho. Por quê? Porque ele vai começar a resgatar com intensidade maior o seu passado. Aí ele é aquele garoto boco-moco, não sai de casa, não tem amigo, não gosta de nada, fica dentro de casa o tempo inteiro, 9, 10, 11, 12, 13 anos, aquele garoto está ali. Um dia, com 14 anos, ele vai para o aniversário do coleguinha, que ele nunca tinha saído de casa. Chega lá, descobre birita, cigarro, alvoroço, beijo na boca, volta para casa. E ele muda de uma noite para o dia. Por quê? Ele vai retomando mais o passado dele. Aquilo que estava escondido. É por isso, gente, pelo amor de Deus, ninguém tem filho santo. Eu tenho uma criança em casa que é um anjo. Não caia nessa esparrela. Não caia nessa esparrela. Olhe para o teu filho, observe ele. Às vezes ele está te engambelando. Ele está já negociando com você, sabendo o que ele vai fazer com você. Porque a gente ouve muito na casa espírita assim, gente, mas o meu filho é um anjo. Não gritava comigo, a mãe chega com o olho roxo aqui, falava baixo comigo, era um garoto, de repente, por quê? Porque o ontem começa a retomar.
E nesse ontem que vai retomando, fecha o circuito aos 21. O que você tem para fazer como educação do seu filho acaba nos 21 anos. O resto, agradeça a Deus se tiver feito um bom serviço e peça perdão pelo resto da encarnação se tiver feito um mau serviço. E a fase mais importante do período de encarnação de uma criança é a fase que a gente mais erra, do 0 aos 7. Do 0 é a fase que as famílias mais se equivocam. Tadinho, deixa ele. Ai, mãe, eu tô com fome de pizza. Dá ele, tadinho. Tão fofo, tão bochechudo, olhinho tão verde, tão azul. Olha, como é que vai? Eu tô com fome de pizza, mãe. E a gente vai deixando, aí ele vai descobrindo o negócio. Então, de 0 a 7 anos, deveria ser um pouco mais... Quem é essa criança? Quem é esse espírito? Porque ele está retomando. Então, quando o espírito está ali naquela fase de vínculos, né? Esses vínculos iniciais do ventre, romper aquilo ali é muito mais fácil, segundo a vontade do espírito. Há pessoas que sofrem em determinados períodos esperando os seus nenéns, aborto espontâneo, algumas vezes fruto do próprio reencarnante, que rejeita aquela experiência, que está passando por aquela experiência, mas rejeita aquele lar. Leiam Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. É um livro dentro do livro. É um capítulo com 100 folhas. Um capítulo de um livro com 100 páginas, porque é o capítulo onde André Luiz vai descrever todo o mecanismo de reencarnação. Da visita que Segismundo, o reencarnante, vai visitar lá no lar. Ele e o pai haviam tido rusgas de outras vidas, um assassinato estava envolvido. O pai, quando num sonho vê aquele espírito, se assusta, fica abilolado, que o meu inimigo está aqui. Mal sabia ele que o inimigo seria o filho. É por essas e outras que às vezes as mulheres, quando estão esperando filho, às vezes elas se distanciam um pouco dos seus esposos, porque era uma questão energética. Há todo um elemento vibracional ali, e ela é médium daquele reencarnante. A mãe é médium do filho por 9 meses, porque as emoções daquele espírito passam por aquela mulher. Ela está filtrando aquilo. Por isso que a mulher fica louca quando gesta, porque ela está gestando as emoções dela são hormonais sim, mas também tem uma interferência. Ela está incorporada com o ser por 9 meses ali, que está fazendo interferências fluídicas. Eu estou com uma vontade de comer com siriguela, né? E aí, aquelas interferências loucas, porque há uma entidade ali. E a gente não olha muito por esse lado. Está gestando aqui, está um fofo, momento sublime. Até a criança fazer 14 anos. Só diga que é sublime depois de 14. Porque até 14 a gente não sabe se é tão sublime assim. Vai ser, às vezes, uma luta enorme. Então, se o espírito tiver aquela refração, é possível que ele dê um surto ali, ocorra algo, e depois ele retornará uma outra oportunidade para dar sequência à encarnação. Há mulheres que têm um aborto espontâneo, depois tem o segundo aborto espontâneo, depois tem o terceiro aborto espontâneo, e só vai conseguir segurar a 4ª gestação do mesmo espírito. A mesma entidade, até agora ela aguenta. Aí quando nasce aquela felicidade toda, é aquela relação complicada. É aquela relação, porque ali já estava os choques energéticos, os choques fluídicos. E aí o que a gente faz? A gente vai aprender a amar. Amar mais do que nós já pensamos que poderíamos amar na nossa vida. Porque amar o filhinho que fala, mamãe, te amo, isso é mole. Aí você, ama, toma aqui R$50. Aí ele vai falar, opa, se eu falar, mamãe, te adoro, te amo, dolo, toma 100. Aí vai só aumentando o negócio. A gente tem que aprender a amar, são esses, assim, que vão impondo a nossa fisiologia, sofrimentos, dores, nesse instante em que a reencarnação está se formando ali. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Então está ali, você está a fim de reencarnar, houve a concepção, formou a ligação,
o óvulo, o espermatozoide, o ovo, ligou o espírito, começou a se formar o corpo, e aí por um motivo, a gestação não vinga, não segue adiante, mas aquele espírito quer reencarnar. O que é que ele faz? É simples. Ainda que haja muito sofrimento para os encarnados, ele aguardará um novo instante de uma nova concepção e se religará de novo àquele ovo, formando a sua nova vida. Aí Allan Kardec, que não é besta, vai e pergunta, mas vem cá, mas para que serve uma morte dessa? Se você fecunda, se você liga uma entidade, se você começa a projetar, se você vê a barriga desenvolver, se você vê o seu corpo mudar, se você começa a fazer sonhos, a gerar projetos, a elaborar tudo, e de repente, pum, pá, morre, né? Ele vai dizer assim, ó, muitas vezes a causa ela está ligada a imperfeições da matéria. A matéria não estava pronta para que aquele espírito se formasse ali. Aí ele vai avançando, dizendo, mas para quê? Que utilidade encontrará um espírito numa encarnação que um corpo morre antes de ter nascido? Porque a gente sabe que a nossa evolução se dá na vida física. No mundo invisível a gente faz reflexões, a gente faz avaliações, a gente faz reajustamentos, a gente vê onde errou, vê onde acertou. Quando nós desencarnarmos, a primeira coisa que eles vão nos pedir é o nosso WhatsApp. Aí vai dizer, me dá o seu WhatsApp. Senta, vamos passar ele ali. Olha aquela tela, 200 polegadas, de frente ali. E vamos ver os contatinhos. Aí vai começar a rolar ali. Aí você vai ficando assim, não, isso não. Não lembro. Não, nunca vi isso. Plantaram isso aí. Vai ali, ó. Vai ali. Vai ali. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver isso daí, que são os nossos ajustes da vida física que nós tivemos. Mas a evolução se dá na matéria. Você se torna um ser melhor quando sente na carne e suporta. Você se torna um ser melhor quando há todo esse elemento da vida física para te realinhar. Eu quero ver você ser bom, manter a fé com o cheque virado. Eu quero ver com o limite usado. Eu quero ver que você tem que manter a fé com a doença no corpo. Eu quero ver que a sua fé de pé, desempregado. Esperamos para descobrir o quanto você acredita no poder de Deus quando o seu filho desencarnou. Esse é o exercício de evolução. É quando você começa a descobrir quem você é, quando a vida te coloca no vestibular da existência. E o vestibular que nós experimentamos na existência é quando nós vamos enxergar as agonias, as agruras pelas quais a gente vem vivendo. Aí ele diz o seguinte, mas se eu vou desencarnar, e se ele vai desencarnar e nada vai aprender, para que serve? Ele disse, ó, o ser não tem esta consciência plena da sua existência. Assim, a importância de morrer para ele é quase nenhuma. Ele já está ali na sua limitação, zureta, né? Como diz um livro que eu li uma ocasião, com a sua mente obnubilada, né? Turvada, aquela coisa zuretinha, ele não percebe. Então, para ele, a desencarnação já é um negócio que ele está indo ali. Mas, conforme já o dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. É aquele instante. Você faz assim, você faz um aborto, sem críticas, pelo amor de Deus. Você faz um aborto, é um direito, um direito seu quer fazer. Você faz seu segundo aborto. Você faz o seu terceiro aborto. Então você optou naquilo. Aí agora você quer ter um filho. Aqueles abortos que você fez geraram marcas. Marcas espirituais e geraram marcas físicas. Aí você começa, agora é a hora de nós termos um filho. Então agora você precisa descobrir o quanto é sofrido ter a interrupção por um lado. Você que passou uma vida interrompendo,
vai descobrir agora o que é a dor de ser interrompido. Isso é educação. Isso é aprendizagem. Isso não é vingança, não. Isso é um mecanismo de educação. É um processo de educação. O século XXI é o século das mulheres complicadas no ato de gerar. Antigamente, a minha avó teve 16 filhos na roça. Iuru, no Espírito Santo, Apiacá, São Pedro Tabapuana, só lugar bom, Mimoso do Sul, tudo para lá, da nossa região. Eu sou apiacaense, sul do Espírito Santo. A única pessoa de Apiacá que vocês devem ter conhecido na vida de vocês sou eu. Então a gente é de lá, eu sou daquela. E vovó teve 16, 6 desencarnaram. Mas era um a cada ano. Sabe? 10 vingaram. A gestação hoje, a mulher começa a gestar, daqui a pouquinho ela tem uma perda. Só trabalha sentada, não sabe o que é uma enxada, porque a vida mudou, é diferente. Daqui a pouquinho cercla, segura, pede tomar remédio, bota repouso, 6 meses de repouso. Toda aquela opção que nós fizemos de escolher a hora que teríamos, de enchermos o nosso organismo de produtos químicos, de inibirmos, gera uma marca no nosso perispírito. Quando se fala assim, você acha que se você levar 20 anos tomando pílula, 20 anos tomando hormônio, diariamente, que você não está gerando uma marca com este hormônio no seu perispírito? Em algum momento da vida, o seu útero vai te cobrar. Em alguma hora da sua existência, o seu organismo vai te cobrar as marcas. Aí o cara nasce numa outra existência, vai tentar recompor. A gente sabe que o perispírito é uma forma que vai amoldar, vai modelar o corpo físico. E ali você tem um registro, porque fala-se muito em vício, né? Ah, fulano fuma, fulano bebe. Mas vício é tudo que você faz recorrentemente, repetidamente, de uma maneira que você não sabe mais viver sobre aquilo. Então, tudo que você aplica no seu organismo de maneira recorrente, que não é natural, em alguma hora marcará. Isso é natural. Essa reflexão é natural. Então, num determinado instante, você levou uma vida impedindo de chegar, criou uma marca, hoje você está suando para botar no mundo. E não é fácil. Mas o que tem de errado comigo? Às vezes é da outra. 8 abortos, 9 abortos numa vida. Gerou uma marca que nessa não vai ser fácil, não. Vai ter que suar. Vamos descobrir o quanto você deseja isso para recompor essa história. São as marcas que o perispírito faz. Perispírito é o corpo modelador que molda o nosso corpo. É onde o espírito sutil vive, a consciência vive, o eu consciência vive. E aí segue Allan Kardec. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Aí ele vai responder, sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. É mais ou menos assim, eu vou reencarnar e me disseram assim, você vai reencarnar, mas esse corpo está chumbadinho. Eu prefiro esse, que não vai durar muito tempo, eu vou voltar rápido. Né? É mais ou menos, não, mas vamos preparar um corpo mais bem elaborado? Não, mais elaborado é mais tempo de vida. A desencarnação é tão bacana, os espíritos nos dizem que reencarnar sofre-se mais do que desencarnar. Nascer é mais sofrido que morrer. Sabe por quê? Morrer é abrir a gaiola e soltar o passarinho. Nascer é pegar o passarinho solto e enfiar na gaiola. Nós somos uma gaiola linda, dourada, de ouro, umas carecas, umas gagas, umas saudáveis, umas perfeitas, mas nós somos uma gaiola. Nascer, renascer, reencarnar, é pegar uma ave que está solta e engaiolar. Morrer é abrir a gaiola e soltar esta ave. E aí, qual é a questão? A gente toma gosto pela gaiola. Eu gosto tanto dessa gaiola. O piste está aqui. O meu giló está ali, a minha aguinha é trocada,
A gaiola é fechada, o gato não ataca, né? Frajola não ataca o piu-piu. Só alguns vão saber que desenho animado é esse, nem todos saberão que estão aqui neste centro espírita. Então, reencarnar é pegar uma ave solta e engaiolar. Morrer é abrir a gaiola. A gente tem tanto horror que a gaiola se abra, que a gente vem para o centro espírita com algum revés na vida e fala assim, deixa a gaiolinha fechada mais um pouco, tá tão bom aqui dentro, o meu balancinho, estou balançando direitinho, né, na gaiolinha ali, eu gosto tanto da minha gaiola, essa gaiola bacana. Então, quer dizer, os espíritos nos falam que quando a gente desencarnar, nós espíritos desencarnarmos, vamos passar as conturbações iniciais, mas quando nós descobrimos o borogodó, que é estar morto, de novo, a liberdade, a ausência de todas essas animosidades humanas tão sofridas que nós precisamos como elemento para a evolução, quando anunciarem vai ter que retornar, vai deprimir. Vai ficar chateado. Porque fala, pô, mas aqui estava tão bom, agora que eu já estou volitando. Estamos, né, Mônica, em volitação, volitando, já começamos a voar acima de 3 metros de altura, já não estamos mais fazendo esforço com as pernas, coisa maneira ali, nasce a angústia do nascimento. Quando as pessoas falam assim, morrer é muito difícil, é difícil, porque nós temos uma relação profundamente estranha com a nossa gaiola, com esse aprisionamento nosso, que na verdade ressalta a zona de conforto, que é o que nós construímos. Porque você fica assim, o que eu construí, eu vou perder o que eu construí. Você construiu o quê? Sala, 2 quartos, cozinha, banheiro, um carro na garagem. Você construiu o quê? E tem aquele não, mas eu sei lidar com o que eu construí. Então é confortável a minha gaiola. Eu sei onde estão as coisas. Ainda que me libertem, quando eu estiver livre, eu vou ter que sair da zona de conforto, reaprender a viver fora daquilo que eu considero que é legal para mim. E a gente, quando vai a velório, espero que os espíritas não, né? Você vê, menino, que pena. Tanta coisa, uma casa tão boa, filhos maravilhosos, todos formados, viagem, você vê que vida que essa pessoa tinha. Quando a gente bota no ápice da felicidade humana a materialidade, quando nós somos herdeiros do infinito, e quando, eu já falei mesmo, quando a minha gaiola abrir, Maria Augusta Faria, eu vou meter o pé e não vão ter notícias minhas pelos próximos 2000 anos, que eu vou bater muita perna por esse mundo de meu Deus. Vou ficar preso na minha gaiola não, cara. Tem hora que eu fico assim, não precisa abrir a gaiola agora não, porque tem umas coisas para resolver. Agora, quando abrir, cadê Marcelo? Se eu me comunicar, se for um gago, é genérica, é comunicação genérica. Não sou eu, porque eu vou me comunicar na França. Eu vou querer falar nada desse Brasil, atravessar o Oceano Atlântico embaixo d'água, procurando Nemo. Cara, vai ser uma coisa espetacular. E a gente identificar esse mecanismo de libertação que o mundo invisível nos mostra, que Allan Kardec nos fala sobre isso. Então, quando a gente vai reencarnar, esse corpo aí vai demorar muito para eu ficar vivo nesse corpo. Então até bota um meia boca aí, vai ser um egoísmo. Mas por quê? Porque a gente precisa reencarnar para seguir a evolução. Mas que não é bom, né? Não. Há todo um processo, eles sempre dizem. E quando você vai ler as questões, né, ligadas ao espírito, a gente começa a entender que, se o dia que nós conseguirmos entender isso, o viver e o morrer ganha um contexto, um contorno completamente diferente. Aí vão seguindo. Se falhar por qualquer causa, a encarnação que aquele espírito vai viver, é ela suprida imediatamente por outra existência, ou seja, começou, fecundou, vamos lá, não deu certo, não se formou, não nasceu. Volta logo em seguida. Vai reencarnar logo de imediato? Não, não vai. Os animais voltam assim. Um animal, quando um princípio espiritual de um animal falece no espaço, ele imediatamente passa a ocupar outro. Porque o animal
pela sua irracionalidade, não precisa avaliar sua encarnação. Ele não tem razão, ele não tem racionalidade. Então ele não precisará vivenciar estes elementos. Ele está na sua jornada evolutiva. O seu chihuahua morreu aqui, já nasceu no chihuahua lá no outro lugar, liberta ele, não vem para o centro de comunicação. Será que tem um uau que falando alguma coisa? Porque não vai. O princípio é imediato, a questão já flui, são princípios espirituais que falecem aqui e se vinculam a outros organismos de forma imediata. O ser racional não, o homem não, porque o homem precisa avaliar aquela experiência. Por que aquilo aconteceu? Vamos pensar juntos por que não vingou, Sandra. Aí chega, né? Por que não deu certo? Ah, porque havia uma animosidade, o marido não estava aceitando a gestação, a mãe, ela queria muito que nascesse um menino na ultrassom, fez lá e falou assim, é menina. Ela falou assim, o espírito sente aquilo na hora. Ele sente a rejeição na hora. Quando você se frustra pela sexualidade, quando você se frustra pelo sexo, quando você se frustra pela saúde, você vai receber um filho especial, o aparelho lá está dizendo assim, ó, vai chegar, o pacotinho tem este elemento. Isso tudo vai gerando impacto. Você imagina, se você reage, aquele vínculo físico que está ali, recebe o impacto na hora. Por isso que gerar um filho é um ato de profunda responsabilidade. Não abandonem os seus filhos no caminho. Se alguém aqui tem filho esquecido e abandonado por aí, vá lá e procure isso e resolva de alguma maneira. Porque nós vamos responder de maneira severa e grave no mundo invisível pelo nosso ato irresponsável da geração de filhos que nós não geramos uma participação de socorro para aquelas entidades. Então, esses elementos que está acontecendo ali, então, às vezes, não funciona, vai, ajusta, e aí, como é que foi? Foi assim, encontramos dificuldades, então nós vamos reorganizar para que você volte de novo, porque tem que voltar. E vai voltar naquela família. Gente, reencarnação não é igual amigo oculto de casa. Você tira o nome e fala assim, ih, tia, quem você tirou, Maria Luísa? Eu tirei fulano. Vamos trocar? Reencarnação não é assim. Amigo oculto de trabalho. Você tira aquela pessoa insuportável, que você tem horror. Aí você se deprime. Que eu vou ter que gastar R$50 no presente com aquela pessoa. Vão trocar? O processo de reencarnação não dá para a gente fazer o vão trocar. Vão dar, está errado. Porque a partir do momento que a gente volta numa família, a gente volta por vínculos energéticos, afetivos, fluídicos que nos agrupam àquela família. Não há banalidade, não há ocasionalidade, há vínculo energético. Todo mundo que volta com a gente tem severos vínculos. Muitas vezes não são vínculos de amor, não, são vínculos de cúmplices, de equívocos de outras vidas. Tem gente que não tem um amor dentro de casa, tem gente que tem um cúmplice no crime. Está aprendendo a desencadear um laço de afetividade naquilo ali. Então as ligações, elas se dão assim. Muito engraçado, os companheiros espíritas, atendimento fraterno, a gente já até ouviu isso aqui, o cara chega e fala assim, eu vim aqui para falar da minha casa. Eu tenho 3 filhos, lindos, já começa assim, lindos, saudáveis, estudiosos, são profissionais, mas tem umzinho ali naquele meio que não quadra. E eu queria entender onde que eu errei, porque eu eduquei eles da mesma maneira. Foi aí que você errou. Porque a gente não educa espíritos diferentes da mesma maneira. A gente tem que saber quem é aquele espírito para descobrir qual método eu vou utilizar. Eu sempre fui o filho que dizia assim, que a mãe falava assim, Marcelo, vem cá. Já vou, mamãe. E daí a 2 minutos eu estava igual um pincher do lado dela.
O meu outro irmão pequeno, ela fala assim, vem cá, já desencarnado, amado desencarnado, vem cá, Túlio. Quando ela procurava, ele já tinha saído. Aí ela ia buscar ele no tapa, na vassoura, no rodo, no que tivesse, porque os mecanismos de educação precisam respeitar a individualidade dos espíritos. Para com essa conversa fiada que eu vou educar todos em casa do mesmo jeito, porque eles não são iguais. E eles não começaram ali. Eles têm uma história. Fique em casa com seu filho. Observe o seu filho. Observe a ficha da história do seu filho. Observe como ele se comporta. Você tem um que o cachorrinho chega, ele acarinha. Você tem outro que o cachorrinho chega, ele chuta. O que chuta precisa de um olhar diferente. Mas se você ri, você está chancelando o chute. Você está afirmando o chute. Você tem um que chega para a pessoa que te ajuda em casa e é sempre gentil, é sempre amoroso. Você tem um que já tem o olhar sexual para aquela pessoa e começa a abusar daquela pessoa. Então nós temos que ter, nós que permitimos a chegada dele, por nós, temos que desenvolver um olhar crítico, real para com os nossos filhos. O maior erro que uma família pode gerar é dizer assim, meu filho, eu vou com você até as últimas consequências dos seus erros. Ah, não vou não. Você tem que saber que nós temos limite. Que se você assassinar, você vai ser preso. Eu não vou te ocultar, eu não vou te esconder, eu não vou impedir que você pague pelo seu crime, porque isso não é amor. Eu estou forjando um espírito que continua bandido, criminoso, e que vai passar pela sua vida sem fazer os ajustes que precisava. Então nós temos que conversar. Quando a gente era menino, em Apiacá, eu fiquei órfão com 5 anos de idade, só tenho a minha mãe. Minha mãe dizia sempre assim para a gente, na sua santa pedagogia, que vai fazer 79 anos esse ano, ela dizia assim, se algum dia der errado na vida de vocês e vocês estiverem certo, eu vou com vocês até o fim. Mas se estiver errado, não me procure. Ouvi isso a vida inteira. Primeira vez que eu vi um baseado na minha mão, com 16 anos de idade, que eu fui fumar, só lembrei disso, joguei fora na hora. Uma educação pedagogicérrima. Estava fazendo algo de errado. Se eu errar e der uma zebra, eu vou ficar sozinho. Nunca mais botei a boca, porque nunca tinha botado a boca naquilo, botei a mão, joguei fora. Teve ódio dos meus amigos que me disseram, jogou fora para quê? Dava para gente. Eu falei, não, amigo, que o que eu não quero de ruim para mim, eu não quero para ninguém. Então, é este elemento educativo que nós temos que desenvolver para que esses espíritos cheguem e comecem a achar um ambiente doméstico favorável para que eles surjam ali, para que eles vivam ali. Uma vez unido ao corpo da criança, quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez o espírito reclamar da opção que fez? Só tem, né, gente? A gente nasce, e depois fica reclamando que mal eu fiz a Deus para ter essa vida. A gente ouve isso de maneira recorrente no mundo. Ele diz assim, ó, pergunta-se, da forma sendo homem, se queixa da vida que tem, se desejara que fosse outra ela, sim. Se arrepende dessa opção que fez, não, pois não sabe ter sido sua escolha. Na verdade, quando a gente ignora, reclama, porque ignora que a opção foi nossa. Então, tudo o que nós estamos vivendo, a vida que nós estamos vivendo hoje, essa conjunção, essa conjuntura, essas relações, essas opções, isso é escolha nossa no mundo invisível antes de reencarnar. Eu vou voltar advogada. Mas eu gosto de cozinhar. Mas é no direito que vem o resgate. Aí você nasce, faz, e um dia fica assim, se eu tivesse escolhido a cozinha, você não teria fechado o seu ciclo. A gente vive aquilo que precisa. A gente vive aquilo que está. O meu pai desencarnou, nós morávamos lá no Espírito Santo. Católico, beato, de missa diária. Meu pai desencarnou, passaram-se 8 anos, minha mãe tinha um irmão aqui, viemos para cá. Eu vim descobrir a doutrina espírita aqui e nessa casa, aos 20 anos, que esse ano fazem 30 anos que nós chegamos nessa casa.
Então eu fico pensando, se papai tivesse vivo, certamente o que há de melhor na minha vida, que é a doutrina espírita, não teria acontecido. Os meus sobrinhos nasceram aqui, a nossa família se ampliou aqui. Então, se nós retornarmos lá, para reviver nesse saudosismo o papai de volta, tudo depois daquilo, bem provavelmente, não teria acontecido. Então, tudo que a gente bota na nossa vida é uma programação, uma organização, para que a nossa vida, para que a nossa existência seja um sucesso. Cara, você reclama da sua vida e não tira disso que está aí o proveito da lição organizada, elaborada, antes de chegar. E, por fim, não vou acabar na hora, vou passar 5 minutos só de raiva. Por fim, no intervalo que medeia a concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades, os 9 meses, né, esse vazio aí que há da concepção ao nascimento. E o espírito, ele vai ficando abobalhado. Ele vai tendo um nublamento da sua consciência. Porque ele precisa esquecer o seu ontem, apagar o seu ontem e permitir que o seu ontem sobreviva simplesmente a nível das suas emoções, para ele reiniciar ao 0 ano de vida, uma vida nova com uma página relativamente em branco, de onde a sua vida vai ser reescrita, ele vai escrever novos capítulos. Na medida que ele vai assumindo a consciência anterior, ele vai agrupando essas novas linhas, as linhas que já existem, reescrevendo coisas erradas, escrevendo as partes certas e organizando esta vida linda que a gente está vivendo hoje. Quando a gente é garoto, a gente tem amiguinhos, né, e amiguinhas, vamos para a casa deles, como as mães dos nossos colegas são legais. Tia, eu queria que você fosse a minha mãe. Aquele que nunca falou isso, que atire a primeira pedra. Porque era natural essa nossa insatisfação com a casa da gente, com o lar. Porque as mães dos outros são sempre mais legais, porque as mães dos outros são sempre menos repressoras, porque as mães dos outros são sempre muito mais interessantes, porque as mães dos outros não guardam, em relação a nós, os compromissos que as nossas guardam. Então, é isso que é uma coisa que nós precisamos refletir, né? Então a gente vai aí nublado, com a cabecinha bestalhada, e até que quando se fechar o ciclo da gestação dos 9 meses, nós estamos completamente obscurecidos na nossa mente com o nosso passado, completamente com o nosso perispírito reduzido e já com o corpo formado a partir daquele molde que nós reduzimos ali, e aí nasce a gente, para ser feliz. Se a gente não é feliz, a culpa é nossa. A culpa não é do sistema, a culpa não é do mundo, a culpa não é do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, a culpa não é de ninguém. Nós temos que entender que tudo isso que nós estamos vivendo hoje enquanto seres encarnados é fruto de uma organização reencarnatória muito séria, muito bem refletida, e nós, de alguma sorte, acredito até que não haja ninguém tão rebelde aqui assim, ao ponto de ter que ter uma reencarnação por compulsão, uma compulsória, de alguma sorte a gente sentou para dialogar. Mônica, vai ser aquilo, aquela filha, aquele marido, em determinada hora poderá surgir aquele problema, mas isso no final vai fechar o seu sucesso na encarnação, vai te dar fortalecimento para uma nova experiência. Se no meio do caminho você opta por ser infeliz, por reclamar, primeiro você não está ajudando sua reencarnação em nada, absolutamente nada. Segundo, esse vitimismo ante o mundo invisível não cola, mas não cola mesmo. Porque quando você chega para narrar a sua luta, os seus problemas mais sérios, para alguém que tem um mínimo de elucidação, ele vai se compadecer da sua dor, vai se oferecer para te ajudar na sua dor, mas ele não vai dizer, coitado de você, como é que você aguenta isso. Porque ninguém carrega sobre os seus ombros um madeiro maior do que suporte carregar. E no final da vida de Jesus, os discípulos disseram para ele: Senhor, nós desejamos seguir-te,
Como fazer? Aí ele vai dizer assim, olha, aquele que quiser me seguir, bote sobre os seus ombros sua cruz. Vem e segue-me. Viver na terra não é um ato de lazer, como muita gente pensa. As pessoas sentam na casa espírita e falam assim, quando é que eu vou ser feliz? Ah, meu Deus, quando é que eu vou ser feliz nessa vida? Quando é que eu vou ser feliz? Primeiro, quando você começar a levar felicidade à vida alheia. Construir algo de bom para a sua vida e, consequentemente, expandir para a vida alheia. Segundo, quando parar de reclamar. Porque reclamação nunca solucionou problema algum. E em terceiro, quando você começar a ouvir sua consciência, que te diz sempre de onde vem a dor que você visita. Você não pode com o camarão, porque camarão é alérgico, te dá alergia. Mas você não vive sem ele, então eu vou comer camarão. Então eu já como camarão com aquele vidrinho de antialérgico do lado. É um camarão, um comprimido de polaramine ou celestamine. Que eu vou ali, porque do camarão eu não abro mão. Aí uma hora você não tem reação alérgica, mas tomou tanto remédio, tem uma parada cardíaca. Por excesso daqueles medicamentos corticóides que você está usando ali para inibir o processo alérgico. Então não posso, aquilo não cabe, eu não vou usar. Não é para a minha vida. Agora não é para a minha vida. Não faz parte da minha vida. Isso não pode ser da minha vida. Acredito que a gente se frustre muito no plano de reencarnação. Toda uma programação para quando a gente nascer, olhar e falar assim, pô, mas foi isso? Tanto trabalho para isso? Só para finalizar mesmo, tá? Agora eu vou acabar. Ivone Pereira fala no seu livro Devassando o Invisível. Ela tinha um amigo muito íntimo que lhe visitava sempre na sua casa em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Quem ele visitava sempre lá era Frederic Chopin, que o maior pianista que o mundo viu até hoje, as composições de piano mais bem elaboradas, foi esse alemão que fazia essas composições. E Chopin era um amigo pessoal de Ivone nas suas visitas no sono, em desdobramento, quando ela se desdobrava, e ela escreve, meu amigo entra com a sua veste alemã, lá do século passado, se senta no sofá à minha frente, conversamos sobre a vida. Na sua última visita no meu lar, ele diz assim, Ivone, hoje eu venho me despedir, vou reencarnar, e vou reencarnar no Rio de Janeiro. Pô, Frederic, não foi você não, Fred. Frederic. Aí ela vai e diz assim, ele vai falar, sim, vou reencarnar. Então quer dizer que nós vamos ter o maior pianista do mundo nas terras brasileiras? Ele diz, não, Ivone. Agora eles disseram que para eu avançar, para eu evoluir, eu não posso mais me voltar à música, porque eu já cheguei no máximo do que a música pode me dar. Eu preciso me voltar às ciências. Estamos definindo se volto na enfermagem ou na medicina. E como vai se dar para você que é tão excelente músico? Já me disseram. Eles vão fazer no meu cérebro, vão retirar as conexões da arte. A minha alma vai amar a música, mas o meu cérebro vai ser incapaz de executar uma nota. Eu agora vou ser um amante da música que me volto para a ciência. Então a gente encontra pessoas frustradas na encarnação. Porque eu queria ser aquilo, porque eu queria fazer aquilo. Cara, aquilo você já foi. Às vezes até fracassou. Larga para lá. Pega o que chegou hoje na sua mão e converte disso para o melhor. Porque o tempo está passando. O primeiro trimestre já está acabando. Estou horrorizado. Me lembro do churrasco de Ano Novo semana passada. Já estamos no final de março. E você está reclamando da vida. Dessa encarnação difícil que eu recebi. Nego, pega o que tiver e vai para cima e resolve isso daí, mata no peito. Porque nós vamos morrer. Daqui a pouco nós vamos morrer. E vamos ter que apresentar o serviço realizado. Mas aquela foi muito difícil. Em Cabo Frio, com aquele mar azul. Estava muito calor. Eu prefiro aquele Cabo Frio mais fresco. E aí a coisa vai ser ruim para nós. Que Jesus nos guarde, nos abençoe e que a gente aproveite o máximo possível todos os elementos de reencarnação que essa vida maravilhosa está nos oferecendo. E para de reclamar. Porque até chegar aqui
foi uma problemada, tivemos que vencer 1000 barreiras, tivemos que enfrentar uma fila da reencarnação. Reclama não. Apanhe o que você recebeu e faz isso ser bom. Que Deus nos guarde.